Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vimos na aula passada que essa versão mais forte do teorema PCP, lendo apenas 3 bits do certificado, pode ser usada para provar 1 meio mais epsilon inaproximabilidade do problema Max E3 Lin 2. Tá? Como é que esse problema Max E3 Lin 2, só relembrando rapidamente, é um conjunto de equações lineares, módulo 2, com no máximo 3 variáveis. A redução era muito direta. Toma-se um problema, um problema L qualquer, NP completo, para cada palavra aleatória, já que, como ele é NP completo, ele pertence a PCP 1 menos epsilon, 1 meio mais epsilon, log n, 3 bits, né, a serem lidos, vimos isso na aula passada. Para cada palavra aleatória, o verificador determina, junto com a instância, essa palavra aleatória, quais são as 3 posições que serão lidas, os 3 bits a serem lidos do certificado, e além disso indica um bit de teste BI. Para cada uma dessas informações, cria-se uma equação no problema Max E3 Lin 2, x1 mais x2 mais x3 igual a BI, onde x1 é basicamente o bit do certificado da prova na posição I1, x2 na posição I2, x3 o bit da prova na posição I3. O BI é o bit de teste, já está determinado por I e por RI, não depende do certificado, tá? Então, com isso, cada palavra aleatória determina uma equação. Se nós temos que o verificador, se a instância I é sim no problema L, NP completo, existe uma prova tal que pelo menos 1 menos epsilon das palavras aleatórias, né, fazem com que o verificador aceite essa prova. Isso implica que pelo menos 1 menos epsilon das equações são satisfeitas em Max E3 Lin 2, já que o verificador aceita se vale aqui o ou exclusivo dos 3 valores lidos, baterem com o bit de teste. Em mod 2, isso, x1 mais x2 mais x3 igual a BI, é o mesmo que o ou exclusivo. Tá? E se a instância é não, para toda prova, no máximo 1 meio mais epsilon dos RIs fazem com que o verificador aceite a instância com a prova. Ou seja, no máximo 1 meio mais epsilon das equações são satisfeitas. Tá? Perfeito. Com isso, achamos um gap entre 1 meio menos epsilon e 1 meio mais 1 menos epsilon, perdão, e 1 meio mais epsilon, seguindo a ideia da redução gap, que nós já tínhamos visto, né? S sobre C mais epsilon inaproximável. O S é 1 meio mais epsilon, o C é 1 menos epsilon, vai ficar 1 meio mais epsilon linha, 1 meio mais epsilon, inaproximável em tempo polinomial, a menos que P diferente, igual a NP, perdão. E vimos também que o problema Max E3 Lin 2 tem um algoritmo 1 meio aproximativo, ou seja, esse fator de aproximação é bastante forte, né? Foi usado, foi provado a partir do teorema PCP. Vimos também que uma ideia muito semelhante pode ser feita para provar a inaproximabilidade do Max 3SAT. Ao invés de produzir uma equação para cada palavra aleatória RI, temos aqui o I1, I2, I3 igualzinho, o BI, o bit de teste, só que ao invés de uma equação, x1 ou exclusivo x2 ou exclusivo x3 igual a BI, nós fazemos aqui criamos 4 cláusulas, né? Ok? Criamos 4 cláusulas para cada palavra aleatória RI. Como são O log de n bits, é possível gerar todas elas, né? Em tempo polinomial. Então, se a instância I é sim, existe uma prova, tal que pelo menos 1 menos epsilon dos RIs fazem com que o verificador aceite a instância com certificado, ou seja, 1 menos epsilon vezes 4m, aqui considerando m elementos, né? M RIs possíveis. Então, 1 menos epsilon vezes 4m, que é o total, ou seja, uma fração 1 menos epsilon das causas são satisfeitas. Se a instância I é não, então, para toda prova, pelo menos 1 meio menos epsilon dos RIs não são aceitos, já que no máximo 1 meio mais epsilon é aceito, pelo menos 1 meio menos epsilon não são aceitos. Isso faz com que pelo menos 1 meio menos epsilon vezes 1 quarto das cláusulas não são satisfeitas, porque aqui é M, então vai dar 1 meio, essa mesma quantidade não aceita, só que 4m menos isso, né? Isso aqui seria 1 quarto, né? 1 quarto de 4m dá m, claro.
Então, 1 menos isso, então é aceito no máximo 7 mais 2ε sobre 8. Esse aqui é o S, esse aqui é o C, S sobre C, 7/8 mais ε' inaproximável. Em tempo polinomial, se P é diferente de NP. E o interessante é que o max é 3SAT, onde cada cláusula tem exatamente 3 literais, tem um algoritmo 7/8 aproximativo, o próprio Maxat Johnson desaleatorizado, quando cada cláusula tem exatamente 3 literais, tá? Perfeito. Vimos também que não precisávamos fazer diretamente do PCP, né? De um problema de decisão, poderíamos ter feito, ao invés de fazer uma gap introducing, um problema de decisão, né? Para o problema max é 3SAT, o max 3SAT também, poderíamos aproveitar o que já sabemos do max é 3lin 2, né? E fazer uma gap preserving reduction entre esses dois problemas de otimização. Assumindo aqui que nós temos já esse gap, aqui no max é 3lin 2, que foi mostrado, né? Esse gap vindo dessa redução de um problema qualquer NP completo, tá? Podemos aproveitar que sabemos esse gap e já fazer uma redução direta. Para cada equação, produzimos 4 cláusulas. A ideia da prova é a mesma, mas não precisamos pensar em verificador, em palavra aleatória, em nada mais disso. Pensamos só aqui numa equação, geram aqui 4 cláusulas, e fazemos toda aqui a conta, mas mantendo os valores que sabemos, 1 menos epsilon aqui, e 1 meio mais epsilon aqui, tá? Perfeito. Vamos hoje fazer essa mesma ideia para o problema do vertex cover. Vamos fazer uma gap preserving reduction direto do problema max é 3lin 2 para o problema do vertex cover. E não teremos mais que pensar muito aqui em verificador, em palavras aleatórias, tá? Ou seja, para cada equação aqui, né, módulo 2 do max é 3lin 2, vamos produzir algo aqui no problema do vertex cover. Tá, e vamos provar com isso que o vertex cover ele é 7/6 menos epsilon inaproximável em tempo polinomial menos que P igual a NP. Ok, como será a redução? Para provar a inaproximabilidade do vertex cover. Uma redução do max é 3lin 2, aquela gap preserving. Vamos lá. Para cada equação x e 1, ou exclusivo x e 2, ou exclusivo x e 3 igual a BI, aqui se preferir módulo 2, x e 1 mais x e 2 mais x e 3 igual a BI, tá? Módulo 2, onde esses valores são 0 ou 1, né? Todos esses valores são 0 ou 1, aqui uma equação qualquer desse problema. Vamos criar uma clique em G com 4 vértices, onde cada vértice representa uma atribuição de x1, x2, x3 que satisfaz a equação. O que quer dizer isso? Por exemplo, se o BI for 1, vamos criar aqui 1, um vértice representando 1, 1, um vértice representando 1, 0, 0, um vértice representando 0, 1, 1, perdão, 0, 1, 0, e um vértice representando o 0, 0, 1. Relacionados a essas três variáveis, x1, x2, x3. E vamos criar uma clique entre eles, entre esses 4 vértices, tá? Perfeito, né? Se for 0, aí é fácil ver quais são os valores, 0, 0, 0, 0, 1, 1, etc, tá? Mas são 4 vértices relacionados a cada cláusula. Além disso, criamos uma aresta entre 2 vértices se são conflitantes. Cada vértice representa 3 valores, né? Relacionados a uma variável. Então, por exemplo, se aqui nós tínhamos que um vértice com 3 valores, em que o x1 aqui tinha que ser 1. Aqui tem algum valor para o x2 e aqui um valor para o x3. Se aqui tem um outro vértice que aparece o x1, e eu quero que o x1 aqui seja 0. E aqui o x7 seja 1, e aqui o x9 seja 0. Aqui é um conflito. Apesar de aqui tem x2, x3, aqui x7, x9, mas aqui o x1 tem que ser 1 e aqui o x1 tem que ser 0. Então, há um conflito, nós criamos aqui uma aresta. Esse aqui é um vértice relacionado a uma equação, esse aqui é um vértice relacionado a outra equação. É claro que aqui iam ter os outros 3 vértices relacionados a essa mesma equação, né, e estariam ligados, formando uma clique de tamanho 4. Aqui também os 4 vértices relacionados a essa equação, tá? Perfeito. Dado uma valoração em max é 3lin 2, selecionamos o vértice do grafo G
referente a essa valoração na clique, em cada equação satisfeita. Então, imagine uma valoração dos valores 0, 1, 0 por x1, 1 por x2, 1 por x3, 0 por x4, tá? Algumas equações com essa valoração vão ser satisfeitas. A equação que for satisfeita, ela terá 4 vértices, né? E desses 4 vértices, como ela foi satisfeita, um deles representa aquela atribuição. Ok? Perfeito. Se nós selecionarmos esse vértice que satisfez essa equação, aí outra equação satisfeita, selecionamos outra atribuição referente àquela equação. Né? Aqui tem clique, os 4. Mas pegamos esse, que está escuro. Esses dois não podem estar ligados. Como essas duas equações estão... Essa equação está satisfeita. Essa equação está satisfeita, né? Essa clique é referente a uma equação que está satisfeita com essa valoração. Essa clique é referente a uma equação que está satisfeita nessa valoração. Esses dois vértices estão satisfazendo, então não pode ter aresta entre os dois, né? Porque não são conflitantes. Então, como não tem aresta, se nós selecionarmos os vértices de G, a cada equação satisfeita, isso vai formar um conjunto independente, tá? Ou seja, se nós temos que pelo menos 1 menos m, epsilon, m equações são satisfeitas, onde m é o total de equações do max E3 Lin 2, então o conjunto independente do grafo G construído aqui para o vertex cover será maior ou igual a 1 menos epsilon vezes m, tá? Porque para cada equação eu peguei um vértice, né? E vai formar um conjunto independente. E o vertex cover, como é o número de vértices menos o alfa G, a gente já viu isso, o VC é o vertex cover mínimo, alfa G, conjunto independente máximo. Então, nós temos quantos vértices nesse grafo? Se temos m equações, 4m vértices, né? Para cada equação, criamos 4 vértices. 4m menos 1 menos epsilon dá 3 mais epsilon vezes m, tá? Então, se no máximo, pelo menos 1 menos epsilon e m equações são satisfeitas, nós conseguimos uma cobertura de vértices menor ou igual a 3 mais epsilon vezes m. Ok. Além disso, para cada valoração, vimos que para cada valoração nós temos um conjunto independente. Agora vamos ver a volta. Para cada conjunto independente, temos uma valoração. Para cada conjunto independente do grafo, seus vértices estão associados a valorações não conflitantes em diferentes equações. Porque, claro, se eu tenho um conjunto independente, dois vértices desse conjunto independente não podem ser referentes a uma mesma equação, pois é formado uma clique. Não pode ter esse aqui e esse aqui, é claro. O conjunto independente não pode ter aresta. Além disso, se eu tenho aqui um elemento do conjunto independente de uma certa equação e um certo vértice do conjunto independente referente a outra equação, como eles são independentes, não pode ter arestas entre eles, não pode ter aresta entre eles, ou seja, eles não são conflitantes. Então, se nós atribuímos os valores, né, isso aqui quer dizer, esse vértice, x1 igual a 1, x2 igual a 0, x7 igual a 1, se nós fizermos x1 igual a 1, x2 igual a 0, x7 igual a 1, e isso para todos os vértices do conjunto independente, nós iremos satisfazer aquelas equações daqueles vértices, né, referentes àqueles vértices. Então, dado um conjunto independente, seus vértices estão associados a valorações não conflitantes em diferentes equações que serão satisfeitas com essa valoração, colocando valor lá, né? Ou seja, se no máximo 1 meio mais epsilon m equações são satisfeitas em max E3 Lin 2, então alfa de G é menor ou igual a 1 meio mais epsilon m. Isso implica que o vertex cover é 4m menos isso, 4 menos 1 meio dá 3,5, que é 7 sobre 2. 7 meios menos epsilon vezes m no vertex cover, tá? E aqui, perdão, um pequeno erro, aqui é maior ou igual, tá? Aqui era maior ou igual, aqui menor ou igual, aqui menor ou igual, aqui maior ou igual, tá? Perfeito. Isso quer dizer que esse aqui é o valor C, esse aqui é o valor S, né? O completeness e o soundness aqui, né? Então, 7 meios menos epsilon m, fica S sobre C, sobre 3 mais epsilon m, aqui usando o gap, né? Aquela ideia do gap, né? C' sobre S', tá? Aqui, porque usamos 1 menos epsilon m do max é 3 Lin 2, o gap de cima, né? A parte de cima, e 1 meio mais epsilon m da parte de baixo, tá? Aqui dessa figura, tá? Aqui o S e aqui o C, tá? Com esses valores aqui.
Perfeito. Então, fazendo aqui as contas, isso vai dar 7, aqui só corrigindo, não é igual, que 7,5, 7 sobre 2 menos epsilon, 3 mais epsilon, né? Vai ficar 7 sextos menos epsilon' inaproximável em tempo polinomial, a menos que P diferente de NP. Aqui, diferentemente dos problemas da aula passada, né, o próprio max é 3 Lin 2 e o max 3 sat, o max é 3 sat, né? Não conseguimos bater os melhores valores, né? Nós sabemos que o Vertex Cover possui algoritmo 2 aproximativo, até hoje ninguém conseguiu achar um melhor, e o fator de inaproximabilidade aqui deu 7 sextos. Algo semelhante pode ser feito com o problema max cut, só que um pouco mais complicado, mas uma ideia bem semelhante também do max é 3 Lin 2, eu não vou mostrar aqui porque é um pouco mais longo, para provar que o max cut é 16 sobre 17 mais epsilon inaproximável. E vimos aquele algoritmo de Goemas e Williamson, de programação semidefinida, que ele tem um algoritmo aproximativo 0,878 aproximativo, que está bem longe desse fator de, não tão longe, um pouco longe desse fator de inaproximabilidade, né? Então, diferentemente da aula passada, conseguimos valores exatos, 1/2 para o max é 3 Lin 2, 7 oitavos para o max 3 sat, aqui 7 sextos, está um pouco longe de 2, e 16 sobre 17 um pouco longe de 0,878. Nas próximas aulas, vamos ver uma conjectura que, se for provada a verdade, consegue um fator de inaproximabilidade 2 menos epsilon inaproximabilidade para o vertex cover e 0,878 mais epsilon inaproximabilidade para o max cut, tá? Isso fica para as próximas aulas. Terminamos aqui o assunto do teorema PCP. É isso.